Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram, eu também estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Fantástico, excepcional, muito joia, momento de aprendizado da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ver Lucas capítulo 5, a parte primeira, episódio de número 280 e esta é a quarta temporada, onde estamos vendo o Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo por capítulo. Então vamos lá. Vamos ver hoje ali Jesus na região do Lago de Genezaré, em Cafarnaum, chamando os seus primeiros discípulos a seguirem a ele. Beleza? Não sai daí, fica até o finalzinho que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa legal para você aplicar na sua vida. A palavra de Deus é muito joia, demais. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus e estou convidando outros, aqueles que já são apaixonados e outros que irão se apaixonar também pela palavra de Deus. Vamos lá. Então Jesus estava perambulando pela Galileia, pregando nas sinagogas, mas o centro ali onde ele ficava mais parece ter sido o Lago de Genezaré, também conhecido como o Mar da Galileia. Também chamado de Mar de Tiberíades em algumas passagens, e é o maior lago de água doce de Israel, por isso é chamado de mar em algumas passagens. Então ele tinha um comprimento máximo ali aproximado de uns 19 quilômetros e uma largura mais ou menos de uns 13 quilômetros. Ele fica 213 metros abaixo do nível médio do mar Mediterrâneo. E lá em Números 34:11, ele é chamado de Mar de Quinerete, um nome um pouquinho diferente. Veja agora, depois dessa geografia aqui bíblica, que muitas e muitas vezes ele ficava próximo a Cafarnaum. Cafarnaum estava localizado no norte de Israel, na região do Mar da Galileia, a uns 185 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. E foi lá onde ele realizou muitos dos seus milagres e prodígios. As sinagogas agora parecem ter se tornado pequenas demais para o público que se ajunta para ouvir a mensagem de Jesus. E por isso ele tem que ir para a praia. E é lá na praia onde a pressão do povo grande, ele encontra uma popularidade maior daqueles que vêm para ouvir a palavra de Deus. Foi para isso que eles vieram. Naquele sentimento de que um grande profeta agora surgiu entre eles. E assim eles estão ansiosos para saber quais são as últimas notícias do Altíssimo. Veja que há dois navios, essa é a imagem que nós vemos aqui no texto, dois barcos, flutuando ali perto na água, balançando, eles estão vazios. Pois os pescadores, depois de voltarem de uma noite infrutífera, uma noite onde não conseguiram pescar absolutamente nada, eles estão agora ali na praia lavando as suas redes. Jesus, ele vem e entra em um dos barcos, que por acaso é o de Simão, e ele se senta para ensinar a multidão. Então, a multidão está ali, ele no barco e a multidão o ouvindo. Agora considere o seguinte comigo, a essência e a substância dessa pregação de Cristo. Era sem dúvida alguma sobre o reino de Deus, sobre as suas perspectivas sobre o mundo, sobre ser membro do reino de Deus. Devemos lembrar, além disso, que ele não poderia, nessa própria natureza do caso, falar sobre a cruz ainda. Mas Jesus, ele podia pregar a si mesmo como Salvador dos pecadores. E isso, de fato, é a substância de toda a sua pregação.
O povo, ele não entende naquele momento toda a essência, a substância, toda a completude da mensagem de Cristo naquela época. Ainda não. Eles recebem com interesse, com entusiasmo, mas o resultado da pregação daquele dia parece ter sido muito parecida com a pescaria da noite anterior. Muito infrutífera. E isso é que ilustra a maravilhosa consideração do Salvador. Perceba comigo que alguém tem que preparar o caminho, alguém tem que fazer esse trabalho pioneiro. Veja, Batista preparou o caminho para Jesus, Jesus preparou o caminho para os discípulos, e depois lá na frente, depois da crucificação, depois da ressurreição, lá no Pentecostes, quando o evangelho completo pode ser proclamado, é que o verdadeiro sucesso começa. O milagre dos peixes após a pregação do mestre foi o tipo da ordem que o bom Senhor ordenou. As obras maiores feitas pelos discípulos cristãos, que são os milagres espirituais que começaram em tais números lá no Pentecostes, vêm acontecendo desde então. Os versículos 4 e 7, nós vemos a figura do nosso Senhor acomodado no barco de Simão e passa a mostrar a sua gratidão. Ele diz aos pescadores para lançar as suas redes, quando Simão confessa honestamente que eles trabalharam a noite toda e não levaram nada. Ainda assim, embora as aparências sejam contra ele, pela palavra de Cristo, lançará a rede. Assim que ele fez isso, o sucesso vem tão avassalador que a rede se rompe. O resultado é que eles têm que acenar para o segundo barco e ambos os barcos ficam cheios quase a ponto de afundar. Sim, e aqui então está o sucesso, como Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 3, versículo 20, excedendo abundantemente acima de tudo o que eles poderiam pedir ou pensar. Jesus, ao dar a direção no momento apropriado e garantir a pesca no momento em que os peixes estavam ao seu alcance, mostrou seu domínio de todas as circunstâncias. De modo que esse milagre, mais talvez do que todos os outros, mostra a personalidade de Deus em Cristo Jesus. Os versículos 8 e 10 nos revela que todos ficaram cheios de espanto, e esse é o efeito principal de um milagre. Isso surpreende as pessoas. Isso os coloca de repente cara a cara com o poder sobre-humano. Eles olham, mas depois que vem o espanto, e pode ser muito rápido, vem um pensamento sombrio. Foi assim aqui que Pedro está arrasado com a visão. A bondade o levou ao arrependimento. O seu pecado agora está acima de tudo. Ele clama: afasta-te de mim, pois sou um homem pecador, Senhor. Pedro queria ser separado do mestre? Não, mas ele sentiu que merecia ser. E aqui podemos notar como a oração é respondida. Pedro clama para ser separado de seu Salvador, mas no coração ele espera permanecer ao lado de Jesus, ainda sendo indigno. Vou tomar só um golinho de água aqui. Pronto, vamos lá, continuar. Então Jesus responde ao coração e não atende ao significado literal de sua oração. O Senhor não se afasta dele, mas permanece com ele. Mais ainda, providencia para que Pedro esteja sempre com ele. Pedro não foi o único a bordo dos navios afundando, nós podemos ter certeza. Ele era como chefe ali, mas havia os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E agora vamos ver como Jesus lida com eles. Ele diz primeiro a Pedro: Simão, mas o resultado mostra que os outros foram incluídos em seu chamado. Não temas, doravante serás pescador de homens. Eles devem ser promovidos de pescadores de peixes a pescadores de homens. É um chamado, não ao ofício apostólico que vem depois, mas ao ministério.
É um chamado para longe de uma ocupação mundana, pois o ministério é uma ordem de homens separados das preocupações temporais para o trabalho espiritual. As ocupações mundanas são incompatíveis com ela. É um chamado para pescar homens. E agora o pescador usa toda a arte e artifício para colocar o peixe em sua rede. Ele trabalha durante a noite para que os peixes não vejam a rede nem escapem de suas astúcias. Da mesma forma, o ministro usa a arte e até enganar a si mesmo, como Paulo confessa, para colocar almas na rede de Cristo. A instrução é pegar homens vivos. E é aqui que a pesca nos falha como figura. Os peixes são capturados e, via de regra, na captura, são mortos. Eles perdem a vida no processo. Mas quando as almas são levadas na rede do Evangelho, elas são levadas vivas para desfrutar vida em abundância. Na verdade, a maior bondade que podemos conferir às almas é colocá-las na rede de Cristo. Nunca vivemos com seriedade até que tenhamos sido levados a Ele, que é a vida dos homens. Tal, em termos breves, é o significado do ministério. Por que conceder um cardume de peixes? O propósito era assegurar-lhes que o sucesso temporal era um dom de Cristo. E, em segundo lugar, que o sucesso espiritual deve ser preferido ao temporal, mesmo quando este está no auge. Foi uma rendição maior quando eles tiveram tanto sucesso em sua pescaria. Mas os nobres não hesitaram. Eles trouxeram seus barcos para a terra e então abandonaram todo o seu estoque para seguirem a Jesus. A comunhão com Jesus durante o seu ministério foi mais preciosa do que a riqueza do mundo que eles conheciam jamais poderia ser. Ele foi o grande pescador de homens. E era da comunhão com ele que eles deveriam aprender a sua profissão. O treinamento dos 12 foi uma coisa muito real e abençoada. Era mais do que qualquer aprendizado teológico jamais poderia fornecer. Foi aprender do próprio Cristo, que é a verdade encarnada. Nós vemos que Pedro percebeu que estava na presença daquele em quem havia poder divino, daquele que estava em associação, em unidade muito íntima com o Santo de Israel. E Pedro, sentindo a sua própria indignidade, ele exclamou com a impulsividade característica dele: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Então, Deus se manifesta em Cristo de uma forma tripla, em natureza e providência. Os céus declaram sua glória, assim como esta terra maravilhosa, bela e frutífera. Não menos as almas e as vidas dos homens, criadas com todas as suas faculdades preservadas e enriquecidas, com todas as suas alegrias e bênçãos. As coisas invisíveis dele são claramente vistas, sendo compreendidas pelas coisas que são feitas. Mas mais do que isso, provou ser necessário pela triste e sombria história da humanidade. E daí nós temos a revelação especial. Muitas vezes e de diversas maneiras, Deus falou a nossos pais, por Abraão, Moisés, Samuel, Davi, etc. Mas mais tarde Ele nos fala agora por meio de seu Filho, por sua vida, sua verdade, sua tristeza, sua morte, sua ressurreição. Mas isso não foi suficiente. O amor divino apareceu e o ódio humano matou. A verdade divina falou e o erro humano rejeitou-a decididamente. Deus nos dá o que precisamos.
as influências de seu Espírito Santo diretamente para nos despertar, nos vivificar, iluminar, renovar. E esse foi o efeito sobre a alma, primeiro efeito dessa visão de Deus. O que geralmente acontece é que a alma é ferida com o senso de sua pecaminosidade e deseja se retirar da presença divina. Com isso, não precisamos nos perguntar se a ignorância consciente se afasta do grande aprendizado, a pobreza da grande riqueza, a obscuridade da alta posição, a culpa humana da pureza humana. Bem, pode a alma conscientemente pecaminosa do homem recuar da presença próxima de Deus, como Adão e Eva se esconderam quando ouviram a voz do Senhor Deus andando no jardim. Como Isaías exclamou: ai de mim, sou um homem de lábios impuros, quando ele viu o Senhor no templo. E assim nos afastamos da presença sentida do Senhor em vista de nossa própria indignidade e culpa. Lembrando nosso distanciamento espiritual, nossa grande dívida não quitada para com Deus, nossa impureza de coração à sua vista, nossas múltiplas transgressões de sua justa lei, nossas almas tremem diante dele. E se não dissermos, afasta-te de mim, ó Senhor, como Pedro fez, ainda assim nosso primeiro pensamento é escapar de sua presença, se colocar a alguma distância, em pensamento, sentimento, entre nós e aquele santo e poderoso em cujo poder estamos tão absolutamente e cujo espírito tanto entristecemos. O registro sagrado, ele não declara o que se seguiu imediatamente, mas a nossa imaginação, instruída, fornecerá prontamente o restante do incidente. Nós temos certeza de que nosso gracioso mestre, em vez de agir de acordo com a palavra de Pedro e deixá-lo, aproximou-se dele, pegou pela mão e assim o tranquilizou. E assim ele nos trata agora. Em vez de se afastar de nós quando conhecemos e sentimos nossa culpa, ele se aproxima de nós. Em vez de nos dizer afasta-se de mim, ele diz séria e enfaticamente: vinde a mim. Ele nos diz: se em meus ensinamentos, em minha vida e em minha morte, como há a condenação mais forte possível do pecado, também há em todas essas coisas, em minhas palavras, em minhas ações, em minha cruz, a maior esperança possível para o pecador. Venha a mim, veja em mim a propiciação pelo seu pecado, o caminho de volta ao Pai, o divino amigo e auxiliador da alma humana que sofre e luta. Não me deixe, vinde a mim e permanecei em mim. Eu te encontro no próximo episódio, onde nós continuaremos meditando e aprendendo da palavra de Deus. Te encontro em breve. Um abraço, tchau, tchau.